Olá! A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. É uma grande alegria estarmos juntos para mais um devocional, meditando na Palavra de Deus. Oro para que o Senhor fortaleça a sua fé e renove a sua esperança por meio deste estudo. Antes de iniciarmos a nossa meditação, quero agradecer a todos os irmãos que acompanham diariamente esta série de devocionais. Se estes estudos têm sido bênção para a sua vida, inscrevam-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. E ao final do vídeo, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. O seu testemunho pode ser instrumento de edificação para muitos irmãos que caminham conosco todos os dias. No devocional de ontem, nós estudamos Atos 16, do versículo 16 ao 18, e refletimos sobre o tema O nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. Vimos que Paulo libertou uma jovem que vivia escravizada por um espírito maligno. Aprendemos que não foi o poder do apóstolo que realizou aquele milagre, mas a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Também vimos que o Evangelho sempre confronta o reino das trevas e que nenhuma força espiritual pode resistir ao Senhor. No entanto, aquela libertação trouxe consequências inesperadas. Os donos da jovem perceberam que haviam perdido a fonte de seus lucros. Movidos por ganância, arrastaram Paulo e Silas diante das autoridades, levantaram falsas acusações e provocaram uma perseguição contra aqueles homens que apenas haviam anunciado o Evangelho. E é exatamente nesse ponto que começa o estudo de hoje. Depois de contemplarmos o poder de Deus libertando uma vida, veremos agora o preço que muitas vezes acompanha a fidelidade ao Senhor. Essa é uma realidade que nem sempre gostamos de ouvir. Vivemos em uma época em que muitas pessoas apresentam a vida cristã como um caminho onde tudo sempre dará certo. Mas a Bíblia nunca fez esta promessa. Jesus nunca prometeu a ausência de dificuldade. Ele prometeu a sua presença em meio às dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Observe que Jesus não escondeu a realidade, ele foi sincero. Haveria aflições, haveria perseguições, haveria momentos de sofrimento, mas também haveria vitória, porque ele já havia vencido o mundo. Esta verdade precisa permanecer viva em nosso coração, porque às vezes, quando enfrentamos uma luta, a primeira pergunta que fazemos é: Senhor, onde foi que eu errei? Paulo e Silas, meus irmãos, eles nos mostram que nem todo sofrimento é consequência da desobediência. Na verdade, eles estavam sofrendo justamente porque haviam obedecido. Foram presos porque anunciaram a Cristo. Foram perseguidos porque libertaram uma jovem. Foram açoitados porque permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar as provações. Há sofrimentos que surgem por causa das nossas falhas ou por causa das nossas escolhas erradas. Mas existem outros que fazem parte da caminhada daqueles que decidiram permanecer ao lado de Cristo. O apóstolo Pedro escreveu: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. 1 Pedro 3,14. E mais adiante ele acrescenta: Por melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3,17. Veja aqui palavras importantes. Elas nos lembram que permanecer fiel ao Evangelho nem sempre será caminho mais fácil.
mas sempre será o caminho certo. Talvez alguém que esteja me ouvindo esteja passando exatamente por isso. Quem sabe você tem procurado viver com honestidade e, por causa disso, perdeu oportunidades que pareciam vantajosas. Talvez tenha decidido permanecer fiel aos princípios da palavra e acabou sendo incompreendido. Talvez tenha sido criticado por defender a sua fé. Talvez tenha enfrentado rejeição dentro da própria família por seguir a Cristo. Se isso aconteceu com você, meu irmão, se isso aconteceu com você, minha irmã, lembre-se de Paulo e de Silas. A fidelidade deles não os livrou imediatamente da prisão, mas fez com que Deus estivesse presente dentro da prisão. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Às vezes pedimos que Deus nos livre da fornalha, mas em algumas ocasiões Ele escolhe caminhar conosco dentro da fornalha. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e foram lançados ao fogo. Humanamente, parecia o fim deles. Mas, quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu algo inesperado. Havia um quarto homem caminhando com eles. Daniel registra as palavras do rei. Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Que cena extraordinária, meus queridos irmãos. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas não os abandonou dentro dela. Essa mesma verdade, meus irmãos, aparece novamente no nosso texto de hoje, aqui em Atos, capítulo 16. Paulo e Silas entraram na prisão, mas Deus já estava preparando algo muito maior do que eles podiam imaginar. Mas antes da gente ver o que Deus estava preparando, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus para prosseguir nesta meditação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por mais esta oportunidade de aprender com a Tua palavra. Sabemos que seguir a Cristo nem sempre é um caminho fácil, mas sempre sabemos que nós nunca caminhamos sozinhos, Senhor. Nesta hora, fortalece a nossa fé, fortalece a fé daqueles que estão enfrentando provações, renova as forças do que estão cansados, consola os que estão aflitos e ajuda-nos a permanecer fiel mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Fala profundamente ao nosso coração, Senhor Jesus, durante este estudo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amados, vamos ler o nosso texto inicial de hoje. Atos, capítulo 16, versículo 22 a 26. Diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Ah, meus irmãos, você não consegue glorificar a Deus aí não, meus irmãos? Que cena maravilhosa, que contraste impressionante. No devocional de ontem, nós vimos portas sendo abertas espiritualmente para libertar uma jovem.
Hoje, encontramos portas de uma prisão fechando-se sobre Paulo e Silas. À primeira vista, parece que a história tomou um rumo completamente diferente. Mas será que Deus deixou de estar no controle? Será, meus irmãos? Será que aquele que libertou a jovem agora havia abandonado Paulo e Silas, os seus servos? Se Deus havia acabado de realizar um milagre tão extraordinário libertando aquela jovem, por que agora permitiu que os seus próprios servos fossem presos? Humanamente isso parece contraditório, não é? Mas é justamente aqui que aprendemos uma das maiores lições do livro de Atos. Os milagres de Deus nem sempre nos livram das provações. Muitas vezes, eles nos sustêm durante as provações. Sim. Lucas descreve a cena com detalhes. Depois de serem acusados injustamente, Paulo e Silas foram levados diante dos magistrados. Não houve investigação, não houve direito de defesa, não houve justiça. A multidão, tomada pela agitação, levantou-se contra eles. Então os magistrados ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e que fossem açoitados com varas. Ah, meus irmãos, você consegue imaginar aquela cena? Homens que haviam dedicado as suas vidas para anunciar o Evangelho, agora estavam com as costas feridas, o corpo machucado e o coração aparentemente cercado por injustiça. E como se isso não bastasse, ainda foram lançados no cárcere interior, o lugar mais escuro e mais seguro da prisão. Além disso, seus pés foram presos ao tronco, um instrumento que causava dor constante e limitava completamente os movimentos. Tudo isso aconteceu porque permaneceram fiéis ao Senhor. E esse detalhe é muito importante aqui para nós, meus irmãos. Eles não estavam presos por terem cometido um crime. Não estavam ali por desonestidade. Não, meus irmãos. Não estavam sofrendo pelas consequências de escolhas erradas. Estavam sofrendo porque anunciaram o nome de Jesus. O próprio Cristo já havia preparado seus discípulos para essa realidade. Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Perceba que Jesus não apenas anunciou que haveria perseguição, ele ensinou como seus discípulos deveriam enxergar este momento. Não como sinal de abandono, mas como oportunidade de permanecerem fiéis. Infelizmente, muitas vezes avaliamos a presença de Deus apenas pelas circunstâncias. Quando tudo vai bem, dizemos: Deus está comigo. Mas quando surgem dificuldades, logo perguntamos: onde está Deus? A história de Paulo e Silas nos ensina que a presença do Senhor não depende das circunstâncias. Ela permanece a mesma. Deus, ele estava presente quando Lídia foi convertida e continuava presente dentro daquela prisão. Isso nos faz lembrar da promessa registrada em Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei.
promessa maravilhosa, meus irmãos. Observe que Deus não prometeu ausência de dificuldade, prometeu sua presença em todas elas. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Quem sabe as circunstâncias mudaram completamente. Até há pouco tempo atrás tudo parecia caminhar bem, mas hoje existem lutas que você não esperava enfrentar. Problemas na família, dificuldades financeiras, enfermidade, uma injustiça, ou talvez uma porta que se fechou de maneira inesperada. Nessas horas, o inimigo tenta colocar uma mentira em nosso coração. Ele sussurra aqui, pertinho dos nossos ouvidos: Deus se esqueceu de você. Mas a palavra responde com firmeza, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Nosso Deus continua cuidando dos seus filhos, meus irmãos, mesmo quando não conseguimos compreender os seus caminhos. Outro detalhe impressionante aparece lá no versículo 25, quando Lucas escreve: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Depois de serem humilhados, depois dos açoites, depois da prisão, depois de terem os pés presos ao tronco, eles não estavam reclamando, não estavam discutindo, não estavam culpando a Deus, estavam orando e estavam cantando. Isso não significa que eles não sentiam dor. É claro que sentiam. As feridas eram reais, o sofrimento era verdadeiro. Mas a dor não conseguiu apagar a confiança que tinham no Senhor. É justamente aqui que encontramos uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual de todo o Novo Testamento. Qualquer pessoa consegue louvar quando tudo está bem. O verdadeiro desafio é continuar adorando quando nada parece fazer sentido. O salmista Davi escreveu: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Salmo 34, verso 1. Note a expressão em todo o tempo. Não apenas nos dias de vitória, também nos dias de lágrimas, também nas noites difíceis, também quando a resposta ainda não chegou. Paulo e Silas compreenderam esta verdade. Eles sabiam que Deus continuava sendo digno de adoração, mesmo dentro da prisão. E existe um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. O Lucas diz: e os outros presos o escutavam. Isso é muito significativo. Enquanto Paulo e Silas imaginavam estar apenas orando e cantando a Deus, outras pessoas estavam ouvindo. Sem perceber, eles estavam testemunhando dentro da prisão. E isso acontece também conosco, meus irmãos. Há momentos em que pensamos que ninguém está observando a nossa caminhada, mas sempre existe alguém olhando para a maneira como enfrentamos as dificuldades. Nossa família observa, nossos amigos observam, os nossos colegas de trabalho observam. E muitas vezes o testemunho mais forte não acontece quando tudo vai bem, acontece quando permanecemos fiéis em meio às lutas. É justamente isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou ao dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Paulo e Silas estavam iluminando uma prisão escura, meus irmãos. Não porque as circunstâncias haviam mudado, mas porque a presença de Deus permanecia viva dentro deles. E então, quando ninguém mais esperava, Deus começou a agir.
Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, a prisão continuava fechada. As correntes ainda estavam em seus pés, as feridas continuavam em suas costas, as portas permaneciam trancadas. Aparentemente nada havia mudado. Mas existe uma verdade que nunca devemos esquecer. Quando Deus está trabalhando, nem sempre conseguimos perceber imediatamente. Muitas vezes o Senhor está preparando um grande milagre, enquanto tudo parece permanecer igual. Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Lucas escreve em Atos 16, 26, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Observe que a resposta de Deus veio de repente. Essa expressão aparece diversas vezes na Escritura para mostrar que o Senhor age no tempo certo. Para quem estava preso, aquela noite parecia longa, longa, longa. Mas Deus nunca havia perdido o controle. Enquanto Paulo e Silas adoravam, o céu já estava preparando a resposta. Isso também acontece conosco. Há momentos em que oramos durante dias, semanas ou até anos por uma resposta. Às vezes chegamos a pensar que Deus permaneceu em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. O profeta Isaías, ele declarou, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Uma promessa magnífica, maravilhosa, tremenda. O nosso Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Paulo e Silas não sabiam como Deus responderia, mas sabia que... Eles sabiam, meus irmãos, em quem que eles criam. Por isso permaneceram firmes. Existe outro detalhe muito bonito nessa narrativa. O terremoto abriu todas as portas da prisão. As cadeias de todos os presos foram soltas. Entretanto, ninguém fugiu. Isso mostra que o maior milagre daquela noite não foi apenas o terremoto, foi a transformação que Deus começou a produzir naquele ambiente. Os mesmos presos que poderiam correr para a liberdade permaneceram ali. Pouco depois veremos que isso preparou o coração do carcereiro para ouvir o Evangelho. Deus nunca realiza um milagre sem ter um propósito. O terremoto não aconteceu apenas para libertar Paulo e Silas. Aconteceu porque Deus estava alcançando outras vidas. E isso nos ensina uma lição muito importante. Às vezes pensamos que Deus está trabalhando apenas em nossa história, mas Ele está escrevendo várias histórias ao mesmo tempo. Enquanto cuidava de Paulo, também preparava o carcereiro. Enquanto fortalecia a Silas, também alcançava todos aqueles presos. O agir de Deus sempre vai além daquilo que nós conseguimos enxergar. É por isso que não devemos avaliar a nossa vida apenas pelo momento presente. Paulo e Silas poderiam olhar para os açoites e concluir que tudo havia dado errado. Mas Deus enxergava aquilo que acontecia poucas horas depois. Nós vemos apenas um capítulo, mas Deus, como eu sempre gosto de falar nos devocionais, Ele contempla o livro inteiro, meus irmãos. Essa verdade também aparece em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Observe que Paulo não diz que todas as coisas são boas. Os açoites não era bom. A prisão não era boa.
A injustiça não era boa, claro que não. Mas Deus fez todas essas circunstâncias cooperarem para cumprir um propósito maior. Essa continua sendo uma das maiores demonstrações da soberania do Senhor. Ele não apenas nos sustenta durante a provação, também transforma a provação em instrumento para a sua glória. Talvez hoje você esteja vivendo uma noite escura. Quem sabe exista uma luta que parece não tem fim. Talvez você, esteja cansado de esperar. Quem sabe até já tenha perguntado ao Senhor quando essa situação irá mudar. A palavra de Deus nos convida a fazer o mesmo que Paulo e Silas fizeram. Continuar confiando, continuar orando, continuar adorando. Não porque as circunstâncias sejam favoráveis, mas porque Deus continua sendo fiel. E a fidelidade deles, meus irmãos, não dependia da porta da prisão. Não dependia. Dependia era da certeza que Cristo permanecia com eles. E essa mesma certeza pode sustentar o nosso coração. Jesus prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que conforto, meus irmãos, saber que nunca caminhamos sozinhos. O Senhor esteve com José na prisão, esteve com Daniel na cova dos leões, esteve com os 3 jovens ali na fornalha, esteve com Paulo e Silas lá no cárcere de Filipos e continua presente conosco hoje. Talvez ele não retire imediatamente todas as dificuldades, mas ele jamais retirará a sua presença daqueles que permanecem fiéis. Amados, ao encerrarmos o estudo de hoje, percebemos como Deus ele vem conduzindo esta semana de maneira extraordinária, meus irmãos. Quem segue todos os dias certinho. Primeiro, o Espírito Santo dirigiu Paulo fechando algumas portas. Depois, Deus abriu o coração de Lídia para receber o Evangelho. Em seguida, vemos o poder do nome de Jesus libertando uma jovem da escravidão espiritual. E hoje nós contemplamos homens fiéis permanecendo firmes, mesmo em meio à perseguição. Percebe como está tudo ligado, os devocionais dessa semana? Como sempre, Deus dirige, Deus salva, Deus liberta e Deus, meus irmãos, ele sustenta aqueles que permanecem fiéis ao seu chamado. Ele sustenta. Amanhã, meus irmãos, no próximo devocional, o devocional de amanhã, se Deus permitir, nós vamos concluir, esta emocionante sequência que estamos estudando essa semana, no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 30 e 31, com o tema A salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. A salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Amanhã nós veremos que o carcereiro, profundamente impactado pelo testemunho de Paulo e Silas e pelo agir sobrenatural de Deus, fará a pergunta mais importante de sua vida. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E encontraremos uma das respostas mais conhecidas e preciosas da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tenho certeza de que será um devocional que renovará nossa esperança no poder do Evangelho para alcançar toda a família. Toda a família, meus irmãos. Veremos isso no devocional de amanhã. Mas sem mais delongas, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos mostrou hoje que a fidelidade ao Evangelho
é sustentada pela tua presença. Obrigado porque mesmo quando atravessamos noites difíceis, o Senhor permanece ao nosso lado. Dai-nos um coração perseverante para continuar confiando, orando e adorando, mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Fortalece os irmãos que estão enfrentando provações, consola os que estão aflitos e renova a esperança daqueles que já se sentem cansados. Que a nossa fidelidade nunca dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Jesus Cristo permanece conosco todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você ter permanecido aqui comigo até o final deste devocional de hoje. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e faça você experimentar todos os dias a alegria de caminhar com Cristo, mesmo em meio às lutas. Não esquece de deixar meu joinha aí não, meus irmãos. E de deixar também um comentário aí debaixo do vídeo. Deixa aí na descrição um comentário para nós, tá bom? Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.